Eu sempre me saboto. Você vive repetindo essa frase como se fosse um diagnóstico? Fala isso com culpa, frustração, como se tivesse aí um inimigo interno que aparece exatamente naquela hora decisiva? Então esse vídeo é para você. Eu sou Priscila, terapeuta, e neste espaço eu compartilho o que poderá contribuir para fortalecer o seu emocional para que você tenha uma vida mais leve e com mais sentido para você. E se olharmos por um outro ângulo, não como uma autossabotagem, mas uma espécie de proteção? Ou melhor, talvez você esteja tentando se salvar de algo que você diz muito que quer, diz com a boca, diz racionalmente, mas que no fundo você não quer de verdade. Ou algo que você, sim, você deseja, você quer muito, mas que toda vez que você vai atrás parece tão difícil, tão impossível, tão distante. Hoje eu quero te mostrar uma nova possibilidade de olhar para isso, porque ficar repetindo eu me saboto, pode estar virando apenas um mantra automático na sua vida que te impede de investigar o que realmente está acontecendo aí dentro e mudar a dinâmica da sua vida. Na prática ficaria mais ou menos assim. Imagina que alguém diz, eu quero muito crescer profissionalmente, mas sempre que surge uma oportunidade, essa pessoa procrastina, ela trava, ela perde o prazo, ela cria um conflito interno, fica até doente. Exatamente antes da reunião, da entrevista de emprego, e aí ela conclui o quê? Eu me saboto. Mas vamos aqui olhar um pouquinho mais fundo, o que significa crescer profissionalmente? Mais exposição, mais responsabilidade, mais julgamento, menos controle, de repente bem menos tempo com a família. E se parte dessa pessoa associa crescimento profissional a abandono? Ou a sobrecarga, ou a perder o amor, ou a repetir a história de alguém que pagou um preço muito alto pelo sucesso. O que parece sabotagem pode ser uma parte interna que está dizendo eu não quero a consequência disso. E a sua maturidade emocional começa exatamente aqui, quando você começa a perceber essa narrativa interna que você carrega, quando você tira dali, daquele fundo onde está guardado e traz para o consciente, como dizia Carl Jung, até você tornar consciente, o inconsciente comandará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, vamos perceber mais isso, vamos destrinchar mais isso para ter mais poder, para ter mais protagonismo sobre a nossa vida. Só que nós não somos uma coisa só. Existe a parte que deseja e existe a parte que teme. Existe a parte que quer mudar e a parte que quer manter segurança. Quando você diz, eu quero muito isso, quem está falando? Qual parte sua? Às vezes, o desejo ele é mais social do que real e você acha que quer aquele cargo, aquele relacionamento que você acompanha nas redes, aquele padrão de vida, aquele corpo, aquele reconhecimento. Então, vamos entender o que você deseja de fato? No primeiro caso, existe o seu desejo autêntico, algo que você deseja muito, você quer muito, mas está bloqueado por um medo. Vamos supor que você queira crescer profissionalmente, mas quando pequeno, seu pai, quando cresceu profissionalmente, ele foi para longe, só via você e seus irmãos e a sua mãe uma vez por semana ou uma vez por mês. Você não vai querer passar por isso, tem um registro interno aí que te lembra disso. Em outro caso, há um desejo, mas ele é sutil, ele é com base externa, não é um desejo realmente fortalecido internamente. Ou então, é algo que precisa de um pequeno ajuste. A motivação não está definida exatamente, você quer algo, mas no fundo é para provar para alguém que você pode fazer diferente ou que você conseguiu aquilo que essa pessoa não conseguiu. É quase como se fosse um contrato interno aí, quando eu crescer eu vou conseguir isso só para... Então não é um desejo interno, a sustentação não é fiel à sua verdadeira essência, entende? E tem algo bem sutil aqui, quando você repete eu me saboto, você cria uma identidade, e uma identidade que se repete a todo momento vira um destino. Então você começa a observar apenas aquela parte sua de alguém que falha. Então, alguém que falha, alguém que não termina, alguém que trava, alguém que não sustenta. Mas raramente você se questiona, raramente você se faz essas perguntas. O que eu realmente acho que eu quero? O que isso implica na minha vida? Qual é o preço disso? Eu estou disposta a pagar esse preço? Então, às vezes você não se sabota, você só não quer pagar um preço completo daquilo que vem com o desejo que você quer, né? Ou depois. Para começar, você pode, ao invés de ficar se colocando como seu pior inimigo, sua pior inimiga, se perguntar, se eu tivesse isso que eu digo que eu quero muito, minha vida mudaria como? O que eu perderia? Quem poderia se incomodar com isso? Que imagem minha teria que morrer, teria que sair para uma nova chegar? Que parte minha teria que crescer? E o que isso significa para mim?
Então, quando há esse alinhamento real, existe medo, sim, mas existe movimento. Agora, quando não há alinhamento, só sobra o quê? A justificativa. Eu me saboto. Então, talvez você realmente não esteja se sabotando, esteja sendo fiel a algo que ainda não foi capaz de entender, de assumir, porque simplesmente não entendi até aqui. Então, antes de se acusar, se escute. Isso é maturidade emocional. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se não for inscrito. E muito obrigada por ficar até aqui, por me ouvir. Contribua com algum comentário, alguma questão que você gostaria de ver aqui no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!